estrelinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando como que foi, né, pra mim encontrar o doutor que trata do meu estômago hoje, né, o doutor Alexandre, da Clínica Lume, outro homem de fé, né? Ele foi mais um, né, dos médicos que vestiram a minha camisa, sabe? Falaram: Alice, você vai ficar boa, eu vou te ajudar. Então eu não poderia ficar sem falar sobre ele, sabe? Porque ele é um doutor maravilhoso. Então eu vou falar desde o começo, né? Resumidamente, o que aconteceu até eu chegar a encontrar ele. Então, foi assim. Muitas pessoas não sabem, mas eu fiquei um tempo em Campo Mourão, tentando um tratamento por lá. Porque aqui na minha cidade, na época quando eu tive esse problema, eu não consegui, assim, que eles marcassem pra mim, né, alguns exames que eu precisava, né. Então, daí eu fui pra Campo Mourão. E nesse tempo que eu passei em Campo Mourão, eu morei com a minha irmã mais velha, Alessandra, e com meu cunhado, Rafael. Então, eu morei com eles cuidam muito de mim, gente. Olha, eu falo pra vocês, eu nem sei se um dia eu vou conseguir pagar o que eles fizeram, sabe? Foi muito difícil, por quê? Porque naquela época, né, a gente não tinha carro. Não tinha carro. Então, a gente levantava muito cedo para ir no médico, né? E muitas das vezes, né, como eu sentia muita dor, a barriga estava inchada e eu tinha que sair cedo. A gente levantava super cedo para poder ir, ficar na fila. Nossa, sofri bastante, gente. Sofri bastante. E vocês imaginam você morrendo de dor e você ter que caminhar. Porque não tinha ônibus naquele horário. Então, a gente ia caminhando, né? A gente saía de casa, às vezes, 4 e pouco da manhã, pra gente chegar lá, né? E ficar esperando o atendimento, né? Mas, graças a Deus, lá em Campo Mourão também, né? Quando eu fui daqui, eu tava muito debilitada e eu me lembro como se fosse hoje. Que as enfermeiras do postinho de saúde, eu cheguei lá, sabe? Fui muito bem atendida, sabe? Desde a recepção até a doutora. E eu tava muito fraca. E eu lembro que elas fez um coquetel pra mim de remédio, sabe? E tava até perto de fechar o posto, eu fiquei lá, sabe? Elas me ajudaram bastante, né? Campo Mourão também me ajudou muito, né? E os exames que eu precisava, eu fiz por lá. Então, foi o primeiro passo, né? Pra mim encontrar, né, o doutor Alexandre. Então, que eu fui pra lá. E lá, algumas coisas, gente, que eu tô passando, eu fui alertada pela primeira médica que me atendeu lá em Campo Mourão. Ela falou pra mim assim: Alice, você vai ser uma pessoa que vai sentir muita dor. Eu não sei por que ela falou aquilo, mas ela falou pra mim: você vai ser uma pessoa que vai sentir muita dor na sua vida. Você vai ter que aprender a conviver com ela. Eu não sei por que ela falou isso, né? Mas ela falou isso pra mim. E alguns problemas que eu tive, né? Eu fiz um exame com o Dr. Virgílio, né? Que hoje ele é falecido, né? Mas ele falou pra mim: você vai ficar boa disso. E realmente, gente, o que ele falou que eu ia ficar boa, realmente eu fiquei. Né? Ele falou e realmente deu certo, né? O Dr. Virgílio era um querido. Aí eu fui, né? Fiquei um período na casa da minha irmã. Né? Minha irmã e meu cunhado cuidaram de mim. E depois eu voltei pra Barbosa, porque como é por SUS, demora, né? Daí eu voltei pra Barbosa. Meu pai e minha mãe foi e me buscou, né? E eu não posso esquecer também da minha irmã Alexandrina e do meu cunhado Ricardo também, que me ajudaram muito também, sabe? Nessa fase que eu estava em Campo Mourão, eles me ajudou também, então eu sou grata. E aí eu voltei pra cá. Aqui, eu
tava pelejando aqui. Tomei muita medicação errada, que atrapalhou meu tratamento, né? Depois que eu fui nesse doutor, que eu fui saber que tem remédio que eu não precisava ter tomado, mas não veio ao caso. Aí veio um médico pra cá, né? E esse doutor, né, como eu ia todo dia no posto de saúde, hospital, ele pegou e falou pra mim: Alice, isso não tá certo. Porque você fica todo dia no posto de saúde, porque às vezes ele tava no hospital à noite e fica vindo no hospital. Isso não tá certo. Vai no posto de saúde, vem no hospital. Ele pegou e passou alguns exames pra mim. E daí eu já tava anemia, tava brava. Aí me deu também, nessa época, me deu linfonodos. Eu tive linfonodos. Então, tava toda, eu falo leprada, né? Porque dava de tudo, gente, no meu exame. Aí ele pegou e mandou eu fazer, não é raio-x, não, tomografia, né? Que foi que eu descobri que eu estava com linfonodos. E daí eu passava muito mal, aí eu ia no postinho, daí um dia ele pegou e falou pra mim assim: Alice, porque ele já tava pelejando comigo, né? Graças a Deus que Deus enviou ele aqui, né? Pra nossa cidade. Porque se não fosse ele, hoje, eu não saberia direito, talvez eu nem saberia, né? Os problemas assim que eu tinha, né? Aí ele pegou e fiz a tomografia, tudo, né? Aí ficava passando mal, né? Aí um dia ele falou pra mim assim, né? Vamos refazer o exame de sangue. Aí eu refiz o exame de sangue. O exame de sangue meu tava feio. E eu já tinha tomado aquele remédio que eles colocam no soro, que é pra anemia. Eu já tinha tomado aquilo, né? Eu não sei falar o nome. Eu tinha tomado aquilo e não resolveu. Não resolveu. E minha anemia não curava. Aí ele falou: não, agora eu vou ter que te internar. Gente, eu nunca tinha ficado internada na minha vida, sabe? Eu cheguei no posto, entreguei o exame pra ele, ele ficou olhando pra mim, e eu malzinha, né? Mal mesmo. Ele olhou pra mim assim, né? E ele é uma pessoa que falou pra mim, e ele falou também pra minha irmã, que eu tenho que cuidar muito. Eu sei que os meus médicos, eles falam isso. Então, porque, gente, é linfonodos, né? Então, quem já teve tem que cuidar, porque senão vira coisa ruim. Não é que, eu... Não, mas pode virar. Eu já tive, entendeu? Então, eu tenho que cuidar. Daí, ele pegou e falou: Alice, agora não tem jeito mais. Agora você vai. A minha mãe não foi comigo. Nessas consultas, minha mãe não ia. Só no... A minha mãe vai agora nos particular. Aí, ele pegou e falou: agora não tem jeito. Agora eu vou ter que te internar. Aí, gente, eu nunca tinha ficado internada na minha vida. Eu chorei. É igual quando a doutora lá em Campo Mourão falou pra mim que eu não poderia mais comer chocolate. Eu chorei também. Chorei. E daí eu chorei, né? Vim pra casa, aí falei pro meu pai, né? Pra minha mãe, né? Que ele falou que tinha que ficar internada. Eu fui. Eu fiquei 3 dias internada. E eu falo pra vocês, que tristeza que é ficar internada. Você toma tanto remédio, toda hora remédio, toda hora remédio. Gente, o que uma pessoa, né, que fica numa UTI não passa, né? É muito triste. E é muito triste e muito difícil, né? Porque tomar remédio não é legal. A gente toma porque precisa, mas não é bacana. E daí eu fiquei lá, sabe? Aí a menina a primeira mulher que me atendeu a hora que eu fui pra ficar internada, nossa, um amorzinho, conversou comigo. E foi muito bom. Eu fiquei internada, fiquei 3 dias, aí depois eu saí. E ele sempre falando pra mim: Alice, você tem que tomar muita vitamina. Ele sempre falou isso. Inclusive, quando eu consultava com ele sempre passava pra mim vitamina. Aí tá bom, gente, né? Ele foi o primeiro, assim,
aqui na minha cidade, né, tinha outros médicos, né? Mas assim, ele foi que me olhou assim com mais amor, sabe? Pra querer me ajudar, né? Ele tentou me ajudar. Então, por isso que ele mandou fazer alguns exames, né, e tudo. Aí, beleza, né? Daí eu fiquei boa, né? Entre aspas, gente. Fiquei boa. Só que assim, ainda passava muito mal, né? Aí, às vezes, eu ia lá no hospital que ele tava, uma vez eu tava vomitando bastante, né? Porque eu passei uma fase assim, que eu não conseguia tomar banho direito, eu passei uma fase que eu tomava água, doía muito meu estômago, né? Eu não conseguia comer, sabe? Então, assim, eu passei momentos, assim, muito tristes, de muita dor. Eu falo que eu não desejo a dor que eu senti pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Porque era uma dor insuportável. Insuportável a dor que eu sentia. E daí, eu ainda passando mal, daí minha irmã ligava, que ela liga até hoje, pra perguntar se eu tô bem. E ela ligava, aí falava com ela, assim, ela começou a ficar triste, né? Ela não falava nada pra ninguém, porque que nem eu falo, né? Os meus pais não ensinou a gente a contar as coisas da nossa casa pros outros. Não ensinou. Meu pai e minha mãe, eles ensinou a gente sim a falar com Deus, sabe? E até hoje é assim, eu não vou sair falando que eu tô com isso, que eu tô com aquilo. Não, eu tenho que falar é pra Deus, não pras pessoas. Porque as pessoas não vão ajudar a gente, gente. Não ajuda. Vão te criticar, sabe? Vão falar que você tá reclamando da vida e não é, sabe? Tem momentos assim que eu sentia vontade de contar pra alguém, sabe? O que eu tava passando. Mas não, eu não contei pra ninguém, sabe? Quem mora em cidade pequena sabe o jeito que é cidade pequena, né? Então, eu não contei nem pras pessoas da igreja, algumas eu nem contei. Nem pra igreja, sabe? Porque as pessoas vão te criticar, vai ficar falando as coisas, sabe? É melhor só Deus saber da sua vida do que as pessoas. Então, quando você tiver qualquer problema na sua vida, entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e vai falar com Deus. Não fala com o vizinho, não fala com tio nem com tia. Não. Fala com Jesus, que é Ele que vai te ajudar a vencer, sabe, os problemas da vida. As pessoas não entendem quando você vai querer falar alguma coisa da sua vida pra eles, sabe? Então, vamos, às vezes, leva para outro lado. Né? Você não tá reclamando da vida, você tá passando uma situação difícil, mas que as pessoas não vão entender. Então, conte pra Jesus. É a dica. Aí, ela nunca contou pra ninguém, mas assim, daí essa amiga dela encontrou ela na rua. E daí ela falou, sabe? Ela tava precisando conversar, ela falou. Aí a amiga dela falou assim, eu passei a mesma situação que vocês. Do médico do estômago, né? O mesmo médico que estava tratando de mim, tratou do filho dela. Só que ele não acerta tratamento de ninguém. Eu não vou falar o nome dele, que não vem ao caso. Mas assim, ele não acerta tratamento. Né? E depois, né, de eu ter passado esse período assim que eu fiquei internada, que nem eu falei, né? Aí depois, né, marcaram pra mim, né, através desse médico também, pra mim ir nesse especialista. Só que esse especialista é ruim, sabe? Eu não vou falar o nome dele, é muito ruim. Ele não trata estômago, não. E eu fiz também exames pelo SUS, só que não deu nada. Mas depois eu vou explicar pra vocês por quê que não deu. O doutor me explicou. Não deu nada, sabe? E chegou essa abençoada de Deus, que Deus abençoa muito. Oro por ela, para Deus abençoar ela e a família dela, a casa dela. Ela foi um instrumento usado por Deus para me ajudar. E ela falou do doutor Alexandre, que é o que eu vou hoje, gente. Mas até eu chegar ao doutor Alexandre, eu sofri muito. Se talvez, né, eu tivesse conhecido o doutor Alexandre antes, talvez eu não teria passado tudo isso. Né, que eu passei. Passei muita dor mesmo. Né? E a incompreensão das pessoas, né, que não entende o que você tá passando ali naquele momento, sabe? Não entende.
entende, ninguém vai entender. A gente ri hoje, mas naquele tempo eu chorei. Chorei muito. As pessoas não entendem, não. E Deus preparou o doutor Alexandre através dessa amiga da minha irmã, né? E daí a minha irmã contou pra ela falou, eu sei de um médico, e o filho dela tratando o mesmo médico que eu tava, que só passava remédio caro, que não era pro problema da gente, tá, gente? Quando vocês for, né, num especialista, tem o remédio próprio pra você, o seu problema. Por isso que muitas vezes tem gente que trata do problema e não vê solução, porque não é o medicamento que foi te dado, não é pro seu problema. Até isso eu fiquei sabendo depois que eu fui nesse médico, né? Não era pro meu problema, né? Tomei, né? Por um tempo aí. Aí a minha irmã, né, que eu tava falando, né? Que eu me perdi do que eu falei. A minha irmã pegou, né? Falou pra ela, né? Ela pegou e marcou pra mim a consulta. Foi ela que marcou a primeira consulta. Ela foi, conversou com a secretária, ele é um médico que ele tava cheio. Quando eu fui pra iniciar nele, ele tava cheio. Mas ele abriu uma vaga pra mim, porque o meu era urgente, né? Que eu tava passando muito mal, né? Não comia. Se comia, vomitava. A comida não parava no estômago, né? Aí tá bom. Eu fui nele, né? Outra consulta que Jesus estava lá. Foi tudo preparado por Deus. Mas foi no tempo de Deus. Então, até o tempo de Deus chegar na minha vida, eu sofri bastante. Sofri com muitas dores. E eu fui, né? Ele me escutou, né? Escutou o que a minha mãe falou, que a minha mãe pôde entrar comigo, né? Escutou o que a minha mãe falou, né? A minha mãe, gente, sempre me acompanhou. Meu pai também. Sempre, toda a vida, eles me acompanhou. Meu pai e minha mãe, eles são presentes realmente nas nossas vidas. Então, ele me escutou, aí ele me explicou, né? Daí, assim, gente, a endoscopia é ele mesmo que faz. Ele falou, Alice, eu vou fazer sua endoscopia, né? E eu tive ajuda para ir à primeira consulta, sabe? Primeira consulta que eu fui, né? Eu gastei bastante, porque teve que fazer endoscopia também. Então, foi. E eu fiz coloscopia. Coloscopia, gente, eu fiz 2 vezes. Fiz também, né? Graças a Deus. Só o intestino irritável lá, né? E aí apareceu, né? Que a boca do meu estômago tava larga. E gastrite de antro é o que eu tenho. É no final do estômago. Aí ele me explicou, né? Que é mais difícil de curar. Não é impossível, mas é mais difícil porque é no final do estômago. Mas daí ele me atendeu super bem, né? Ele escutou todas as minhas queixas, né? Tanto de dor que eu sentia, né? Ele ouviu tudo, né? Aí ele foi falando, sabe? Aí eu falei, eu fiz o exame, pelo SUS não deu nada. Aí ele falou assim, que os médicos que fazem esses exames não podem ficar conversando. Porque dizer que qualquer hora que passa o aparelho lá, você tá conversando, você se dispersa do que você tá fazendo. E daí você não presta atenção direito. Por isso que eu tenho o ditado que eu falo, né? Quem fala demais, né, gente? Quem fala demais não observa o que faz. Não, porque ele fala muito, a boca fala demais. Entendeu? Aí, graças a Deus, né? Aí ele fez, aí deu os probleminha, né? Aí ele conversou com a gente, sabe? E ele sempre falando pra mim, Alice, tem coisa que você não pode, você sabe, né? As medicações você vai tomar certinho. Tomei as medicações do jeito que ele falou, né? Que eu tomei muito remédio, nem sei falar. Teve dias que eu tomei 12, sabe? Então era muito remédio, não sei nem falar, gente. Muito remédio. Muito remédio mesmo, assim que eu ficava enjoada. Porque eu tomava muito remédio. E foi preparado por Deus, né? Até o meu doutor, né?
falo, os meus médicos foi tudo preparado por Deus. Deus que preparou. Quando você chega numa consulta, que a pessoa, que o médico, ele dá liberdade para você se expressar, que ele entende a sua dor, seu sofrimento, né? E ele fala, eu vou te ajudar, você vai ficar boa, se Deus quiser. Nós vamos conseguir. É isso que eu ouvi, sabe? De todos os médicos que eu passo, eu escuto isso. Você vai ficar boa, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Eu tô contando resumidamente, eu nem sei se o vídeo vai ficar bom, porque é muita coisa que eu passei, muita coisa mesmo. E no meio disso tudo, né, Deus sempre esteve comigo, né, no meu quarto. Porque a maioria das vezes, deitada que eu ficava. E nesses momentos que eu tava deitada, eu colocava o meu louvor, eu orava a Deus, sabe? Quando eu não tava ouvindo louvor, eu tava conversando com Deus, né? Pra Deus abençoar, pra mim ficar boa, sabe? Pra mim voltar a ter uma vida normal, porque você perde totalmente a qualidade de vida, né? E eu perdi a minha qualidade de vida. Só que eu nunca reclamei das pessoas, não. Eu sempre falo com Deus. Porque Deus é Ele que vai me ajudar. Então, assim, quando você talvez ver uma pessoa que se afastou de ambientes, né? Ou que ela... Porque ela tá passando algum problema, gente. Quando você tá passando um problema, você não quer estar no meio de muita gente. Não. Não, você quer estar na sua, sabe? Ali é o seu momento, né? E nesses momentos que eu falo que Deus leva a gente a refletir, sabe? Sobre a vida, sobre as coisas. É nesses momentos que a gente para refletir, sabe? Sobre a vida, né? E é ali que você percebe o quanto Deus te ama. Porque Ele te sustenta nesses momentos, né? De sofrimento, né? E de dor. Aí você vê que Deus, Ele tá com você. Aí você passa a ter experiências com Ele, sabe? Eu tive muitas dentro do meu quarto. Só que é assunto para outros vídeos, né? Eu tive bastante experiência com Deus dentro do meu quarto. Então é assim, sabe? E aí eu vou deixar o nome depois, né? O nome dos meus problemas, tudo bem certinho para vocês. E a minha mãe tava me lembrando que o doutor falou que o meu estômago tava parecendo uma panela de pressão. E ainda sem tampa, gente. E eu precisaria fazer uma cirurgia. Precisaria fazer. E vocês sabem, né? Paga, né? Aí eu me lembro que na época eu pedi pra minha irmã pra ela ver, né? E era bem cara essa cirurgia, sabe? Eu ia ter que fazer a cirurgia na boca do estômago, porque tava aberto, né? Daí, como tava aberto, aí volta a comida, né? Que é o refluxo, né? E tudo. E graças a Deus, né? A gente pediu a Deus, né? As pessoas oraram, né? E você que orou por mim, Deus que te abençoe, né? Eu agradeço muito, gente, a todo mundo que orou por mim, né? E que me ajudou de alguma forma. Que Deus venha estar abençoando todos vocês. E, para minha alegria, a gente foi repetir o exame, né? Que era para mim poder estar fazendo a cirurgia. Deus tinha me curado, né? A minha fé, com a fé, né, das pessoas que oraram, intercederam por mim, Deus fez um milagre. Deus ainda faz milagre. Se você acreditar e ter fé, Deus faz ainda, né? Na minha vida, Deus fez, né? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu não sei falar pra vocês, sabe? Mas nesse tempo que eu passei doente, os meus pais, né? Eles falam assim que eu morri por 3 vezes. 3 vezes. O meu pai e minha mãe, eles contam que eu morri e eles oravam e eu voltava. E realmente, gente, porque assim, teve uma fase que, por conta da dor ser extrema, muita dor, eu ficava muito gelada, sabe? Teve várias vezes que eu achei que eu ia morrer, sabe? E
a morte pra mim, quando eu vejo assim uma pessoa que tá muito doente, né? Às vezes falam pra mim, Alice, fulano tá doente, fulano tá na UTI, né? Eu fico muito triste, né? Fulano sofreu um acidente, né? Porque, gente, qualquer dor é triste. Por mínima que seja. Sentir dor não é fácil, sabe? E aí quando falam, né, pra mim, eu penso assim, quando falar fulano morreu, ele descansou, sabe, gente? Descansou do sofrimento. Só quem já passou dor mesmo, sabe que é difícil, né? E quando a pessoa fica internada é pior ainda. Então eu vejo a morte como assim, pra pessoa que sente dor, um alívio, sabe? Antes, eu morria de medo, sabe? Quando falava a palavra morte, nossa, hoje não. Hoje eu vejo a morte pra quem tá doente, gente. Pra quem está doente, muito doente mesmo. Eu vejo ela como um alívio pra pessoa, sabe? Um descanso. Pro físico, né? E pra ela em si. Porque sentir dor não é fácil, né? Então, Deus é muito grande, gente. Deus é maravilhoso. E eu contei mais ou menos, né? Porque assim, faz muito tempo, né? Esse ano, 12 anos, né? Que eu tô nessa luta, né? Pra recuperar minha saúde, né? Então, tem coisas que eu lembro mais ou menos, sabe? Porque foi se apagando, né? E muita dor. Eu lembro que eu sofri muito, sabe? Sofri demais, né? E fui muito incompreendida também. Mas Deus me compreendia. Viu que interessante, né? A incompreensão das pessoas e a compreensão de Deus. Fui incompreendida pelo ser humano, mas por Deus eu fui compreendida. Eita glória, né? Deus é grande demais, gente. Deus é maravilhoso. E eu amo muito meu Jesus, gente. Eu amo muito Deus. Isso, Deus sabe. Não é da boca pra fora, né? Que quando eu me sentia sozinha era Deus que estava comigo, né? Teve momentos que eu senti Deus me pegando no colo, né? No momento que eu tava com muita dor, sabe? Eu senti. Teve momentos assim que eu falava com Deus mesmo, sabe? Eu sozinha ali no meu quarto, né? Eu falava, Senhor, eu tô sentindo tanta dor, Pai. Eu só queria descansar, dormir, que eu não dormia. Queria dormir. E Deus deixava eu dormir. Eu senti Deus me pegando no colo. Um dia eu pedi pra Deus, né? Senhor, tô com muita dor. Me pega no colo. Eu senti, gente. Eu também vi um anjo entrar no meu quarto, né? Chegou na cabeceira da minha cama, sabe? Eu vi, sabe? Então foram experiências que eu tive com Deus no meu quarto, né? No quarto também tem vida. Não é só morte. Aí vai depender de você. Tudo na nossa vida depende de nós. Se nós vamos querer viver, é isso aí. E sempre com Jesus na nossa frente. Eita, bênção de Deus, né? Jesus, ele é tudo pra gente, né? Se você tem fé, se você acredita, Deus te coloca de pé. E eu vou dizer pra vocês, teve dias, né, até hoje, né, quando eu tô com minhas dores atacadas, as dores estão atacadas, sabe? Eu fico triste. E faz parte, porque a gente é ser humano, sabe? Nós temos momentos que a gente tá feliz, outros momentos que a gente tá triste. E faz parte. Deus entende a gente, tá bom? Deus entende. Eu falo assim, que Deus sabe o jeito que eu sou. Deus sabe. Ele que me fez. Eu falo com Deus isso, sabe? Eu falo, Senhor, o Senhor que me fez, o Senhor sabe o jeito que eu sou. Sabe os meus defeitos, sabe tudo, né? E, Deus é muito bom, Deus é justo. E no tempo certo, né? Se você ter fé e acreditar, né? Deus vem com a resposta, com a solução. Tem coisas que é para Deus fazer, né? Igual eu falo, ele me curou, né? Eu não precisei fazer cirurgia, né? E no nariz eu já tive que fazer cirurgia, entendeu? Porque não era para Deus, era pro médico. Tem coisas que é para Deus e tem coisa que é pro médico, né? Então Deus deixou tudo aí pra gente. Agora a gente tem que saber
a maneira que vamos usar, né? As coisas, se é pro bem, se é pro mal, né? O que vamos falar, o que vai sair da nossa boca. Quem tem que ver é a gente, entendeu? Ou você vai levar alguém à vida ou à morte, através das suas palavras. Então, depois que eu passei essa fase, hoje eu vejo, né? Que as pessoas, muitas vezes que estão dentro das igrejas, eles não observam o que eles falam, as atitudes que eles tomam, sabe? Então é onde que muitas vezes eles matam as pessoas. Porque ele se turva no próprio entendimento dele, né? E não é assim, gente, sabe? Não é desse jeito. O que Deus pensa de mim não é o que você pensa. Deus é completamente diferente. Ele te fez, ele te conhece, ele sabe. Então, se for, quando você vê uma pessoa que se isolou, ela tá com problema. Você não vai lá criticar ela. Não. Ore por ela. Vê se ela não tá precisando de alguma coisa, se ela tá precisando de uma palavra, sabe? Se você tiver a palavra para dar para ela, dá a palavra. E não dá paulada. Ela já tá triste com os problemas dela. Aí você vai lá e joga um balde de gelo nela. Não. Sabe? Precisamos ter mais empatia com as pessoas. Né? É isso que tá faltando hoje no mundo. Né? O amor. Né? Falar do amor da boca para fora? Não, é com as suas atitudes. Se você não pode ajudar, fecha a boca. Hoje é ao contrário. Se eu não posso ajudar, eu vou falar. Que Deus tenha misericórdia e compaixão de nós, gente. Porque é só a misericórdia de Deus. Né? Porque hoje a boca não para, né? Deus tenha compaixão de nós. Então, que nós possamos se policiar, né? E deixar Deus agir. Né? E que nós possamos ser instrumentos usados por Deus para fazer as pessoas voltar a viver e não matar, né? Com palavras que não precisam ser ditas. Tem coisas que você tem que pensar e guardar para si. Porque talvez a pessoa que você vai falar não está preparada para receber aquilo. E você pode acabar jogando a pessoa no fundo do poço. Né? Eu falo isso porque eu passei. Né? Eu passei e eu digo para vocês, né? Que quando eu fui no Dr. Alexandre, eu descobri o quê? Porque eu passei uma fase da minha vida assim que eu tava um pouquinho triste e tal. O que eu descobri? O estômago não funciona. O intestino não está funcionando. Então, dá tristeza. Eu não sabia disso. Se o seu intestino e o seu estômago não estão trabalhando, então você vai ficando triste. Eu não sabia disso, sabe? Vai ficando triste, né? Vai ficando triste porque não tá funcionando nada, né? O que o nosso intestino ele faz? Isso, ele elimina o que o seu corpo não precisa e o que o seu corpo precisa, ele vai distribuindo. É que eu acabei esquecendo, pergunta pra minha mãe. Então, é isso. Por que eu sentia tristeza? Porque o meu intestino não estava funcionando, nem o meu estômago. Eu tomei remédio por muito tempo pro meu intestino voltar a funcionar, porque eu passei uma época que eu nem fazia necessidades fisiológicas. Eu não evacuava. Gente, vocês não sabem o que eu passei, sabe? Hoje eu dou risada porque, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Meu intestino, ele é 10. O tratamento do meu médico foi perfeito. Mas eu sofri muito, muito, muito mesmo. Então a tristeza era por conta disso, né? E daí eu achei, né, até que na época, né, eu tava muito triste, né, e tudo, né? Mas não tava trabalhando nada. Meu corpo não tava funcionando, sabe? Então eu fiquei triste, né? Eu fiquei triste. Então eu descobri isso, né? Foi depois que eu fui no médico do meu estômago, Dr. Alexandre. Entendeu? Muita coisa, eu aprendi muita coisa depois que eu comecei a fazer tratamento, né? Apesar de ser pago, não é barato, sabe? Não
é barato. Mas, assim, é uma coisa que a gente paga feliz, porque o tratamento deu certo. O tratamento deu certo. Então, gente, se você também estiver passando alguma coisa, você puder tirar para poder tá indo no médico, gente, faça isso, porque é a sua saúde que importa, não é o dinheiro, não. Ah, e outra coisa também que eu vou passar para vocês, né? A minha mãe tá me lembrando aqui agora. Não existe ficar 3 dias sem evacuar, tá? O meu doutor, o médico que eu vou, ele é especialista nisso e ele falou, não existe isso. Ficar 3 dias sem ir no banheiro. Isso não é normal. Ele me explicou. Então, assim, muita coisa assim que nós sabemos hoje é porque os especialistas explicou pra gente, sabe? E outra coisa, a alimentação correta é o quê? Você vai comer o quê? Arroz, feijão, uma carne, né? Um legume refogado, uma salada. A alimentação saudável é isso. Não é dieta. Ah, eu vou fazer uma dieta lá. Dieta da sopa, não sei o quê. Não, gente. A comida de verdade é que ajuda a manter a nossa saúde em dias, sabe? E eu descobri que eu sempre comi certo. Sempre. Assim, aqui na minha casa, né? Minha mãe sempre fez comida certa. A quantidade de gordura, tudo. Sempre foi muito certo. Até ele falou. Ele falou, nossa, você come certo. Mas o que que era? O mau funcionamento do meu estômago e do meu intestino. E assim, um problema vai gerando o outro. Começa no estômago, vai pro intestino, tá? E por isso que você que tá tendo algum problema aí, vai atrás, procura um médico, tá? Porque tem coisas que não são normais, né? Eu também tive refluxo, né? Aí meu refluxo, depois ele me explicou. O meu refluxo, ele é gás que sobe, gás no meu estômago, que subia. Gente, eu passei muita coisa mesmo. Mas assim, a hora que eu tiver a oportunidade, eu vou contando pra vocês, né? Porque é muita coisa triste, sabe? Eu não gosto muito de ficar lembrando do que eu passei. Eu fico triste, sabe? Eu lembro, eu fico emocionada, porque eu sofri demais. Eu sofri tanto na saúde, como com fofoca, com meu nome. Nossa, ninguém merece. Então, se você não pode ajudar, boca fechada. Melhor coisa, tá bom? Não fale de quem você não sabe, não fale de quem você talvez nem vê direito. Não fale de ninguém. Fale de você, suas experiências. Fale disso. Fale as suas experiências e não dos outros. Tá bom, gente? Aí eu vou fazendo mais vídeo porque me pediram, né, pra estar gravando. Então eu vou estar fazendo vídeos diferentes, gente. Não é só sentando falando com vocês, não. Né? Eu vou gravar um pouco da minha rotina, né, pra não ficar só eu vindo e falando, né? E se vocês também tiverem sugestão de vídeo, pode escrever nos comentários, tá bom? Deus que abençoe vocês. Um beijo. E se puder compartilhar, compartilhe. Se inscreve no canal, tá bom? E muito obrigada pelo carinho. Tchau!